dando continuidade ao nosso trabalho, vamos chamar a nossa amiga, a nossa irmã Alcione, para nos falar um pouquinho mais do livro Os Mensageiros, com o tema No Posto de Socorro. Alcione, minha irmã, você tem até 25 minutos para desenvolver o seu trabalho. Boa tarde a todos. Alcione, Senhor, antes de você iniciar, dá o nome da sua tia que desencarnou hoje. Qual o nome dela? Maria Carlota Moreira. Alcione está saindo lá do cemitério, é isso? Isso. E está onde? Qual o cemitério? Patumbi. Catubim. Dona, nome dela? Maria Carlota Moreira. Envolvendo Dona Maria, pode dar um minuto a mais para ela. Envolvê-la mesmo. Nossos sentimentos na família. E aí a gente aprende aqui, né? Tudo que a gente aprende aí, que é justamente isso. Né? Que a vida continua e com certeza os caminhos já foram escolhidos, que somos nós, né? Que dá exemplo de André Luiz, os caminhos que ele escolheu, toda a sua reversão, né? Diante de tudo que ele fez, a sua conscientização. Chegamos agora nesse momento bastante promissor para ele, nesse momento onde no capítulo anterior nós já vimos que eles estavam sendo preparados para a viagem, ele, Vicente, Aniceto como seu mentor, e eles ali já estavam caminhando para todo o processo, conforme mesmo o Alberto falou semana passada. Primeiro eles passaram pela claridade na visão, né? Uma recuperação da visão, do entendimento, da leveza que eles precisavam, os caminhos que eles percorreram, a importância, volto sempre, como eu tenho sempre nos estudos, sempre se fala muito da função desse livro, que é despertar a mediunidade em todos nós, com uma consciência, com uma certeza de que somos capazes. O processo todo vem desenvolvendo isso de várias formas. E aí hoje, eles a caminho, né, no posto de socorro, aonde ali a gente vai verificar situações muito próprias da vida material e a vida espiritual, né? Ou melhor, vou inverter, da vida espiritual para a vida material, porque lá é a nossa verdadeira vida, aqui é o nosso caminho, é a nossa escola a seguir. Então, comecemos assim, logo no posto de socorro, onde quantas vezes a gente precisa ir, né, a um posto de socorro material, batemos a porta e voltamos, né? Não tem médico, não tem isso, mas aqui esse é o processo, né? São os momentos que a gente vive aqui. E lá não, lá o posto de socorro é de fato um trabalho de espíritos em processo muito elevado, muito evolutivo, né? Então, esses processos, a gente foge muito da nossa visão hoje, né? Só que André e Vicente já estão mais ou menos, não com tanta clara evidência disso tudo, né? Mas a certeza que eles já estão enxergando melhor nessa nova oportunidade. E aí, quando a gente para e pensa nesse processo, né, a gente começa a conversar que a visão que eles estão tendo, que a gente vai ver aqui, é uma visão ainda bem ofuscada, vamos dizer assim, não totalmente como tem o Aniceto, como tem o Alfredo, que é o dirigente, o presidente da Posto de Socorro, eles que já estão num processo muito mais elevado. E ali, André começa a se tomar para ele uma consciência, né, do que ele vê.
E aí compara, e o tempo todo a gente precisa comparar nesse capítulo a realidade dos dois mundos, porque é muito comparado toda essa certeza, né, de quanto ainda precisamos evoluir, de quanto ainda ficamos num processo ainda doentio, vamos dizer assim, né, porque o socorro chega para nós e também para eles, que já estão num caminho, já, como bem o seu Zé falou, o quanto eles já se esforçou, o quanto ele já se dedicou diante dessa oportunidade. Então, eles logo assim, ele fica muito deslumbrado ao caminho, ele vem conversando com o inseto, tudo que desprendeu um momento para ir com eles, para ir apresentá-los, né? E ele começa a ver, não é uma viagem, mas é o que ele ainda consegue enxergar, né? E é muito claro quando ele diz: deslumbrava minha visão de um castelo soberbo, né? Aí a gente fala, castelo soberbo, né? O que a gente vê como soberbo? Soberbo, pra gente, é ainda, aos nossos olhos, é uma coisa suntuosa, uma coisa de grande valor, de grande beleza, né? A gente vê assim. E ele realmente fica, embora ainda incapaz de exprimir a admiração que ele estava. Por quê? Justamente porque ele entendia que o aniceto, que estava tão quieto acompanhando eles, e ele, no entanto, esperava assim, uma explicação. Isso que eu entendi, ele esperava uma explicação. Olha, você vai ver isso, não. Então, para ele, na hora que ele viu aquilo, ele se assustou, né? Ele se colocou exatamente, né, imaginando, comparando castelo, as suntuosidades dos castelos aqui, das casas. Castelo é uma coisa lá de trás, né? Mas o material ainda tão desenvolvido, né? Que imaginasse uma tal instituição, né? O que ele pensou? Nossa, isso aí é muito próximo de lá. Está muito material, está muito no mundo material também tem essas curiosidades, né? Então, por que isso tudo? Se aqui todos já estão num nível mais elevado, todos já têm, as portas são abertas, né? Se transpassam paredes, mas por que aqui, sendo um posto de socorro, ainda precisa ter essa suntuosidade toda, né? Mas é justamente porque ele ainda está com essa visão ainda dividida, né? Então, é localizada nas zonas invisíveis, né? O porquê? Justamente por isso. Porque ali parecia o quê? Que ele ia chegar lá, a esperança dele que ele ia chegar lá e ia achar um paraíso, né? Para dizer nas nossas palavras. E aí ele fica meio assim receoso, né? E ele ainda continua. A noção de céu e inferno fundamentava e enraizava na mente popular. Porque aí ele se comparou, né? Basicamente se comparou. Sabe? Por que isso? Se aqui, se vem de lá de trás, com toda aquela leveza, já que ele já se preparou, o caminho que ele traçou até agora, já deu a ele essa condição de descartar esse materialismo. Só que o Alfredo até explica, né, já adiantando lá para frente, mas o Alfredo já até explica que essa parte é necessária porque todos que chegam ali ainda fazem parte desse processo material. Então todos que ali chegam, eles enxergam ainda muito materialismo, mas só que quando ele se dirige a caminho do interior desse castelo, aí ele começa a ver uma outra verdade. O porquê ali, né? Porque essa divisão, esse paredão, é porque justamente é uma proteção, né, para o ambiente que tem lá dentro, na visão daqueles que precisam
ainda se desligar, porque assim eu vou chegar lá, né, o senhor materialista do jeito que é, vai chegar lá, vai olhar esse paredão e falar assim, ah, vou estar olhando o que está lá dentro. Aí eu entro, ah, é isso que eu vou fazer aqui, eu quero voltar. Né? Mas se você chegou lá, é porque você já está numa condição além, já passou por todo aquele processo de umbral, todo o processo que já se veio, né? De modo geral, não se modificam com a morte física. Por quê? É onde ele fala. Né? A observação de André, por quê? Por que não se modifica da morte física? Porque existe ainda, né, essa visão aonde já deveria dele ter passado. Né? Por quê? A morte não é você não vai morrer e vai acabar tudo. A sua essência vai continuar. O que você tem de imperfeito vai seguir contigo, mas você vai precisar passar por todo esse processo para se corrigir, para se melhorar. Né? Então, mas ainda há essa visão física, né? E até elevada, pouco a pouco, que a gente vai se colocando. E quando ele fala do soberbo, eu botei soberbo versus suntuoso, né? É uma questão bastante interessante para a gente analisar. Né? O soberbo, ele vem mais com entendimento físico, né? Ou seja, com as nossas inferioridades, os nossos sentimentos de menos valor. Então, quando ele fala, ele consegue ver ali, ele está se referindo a quê? Justamente a grandeza de quem já está lá dentro. Porque se acredita o quê? Quem já está lá dentro do castelo, que já está no ponto de socorro, ele já não está tão material assim. Né? Mas então, para que isso tudo? Né? Para que isso tudo? Então, o soberbo, ele fala mais da parte espiritual, da parte da nossa essência mesmo. Né? Então, o soberbo é justamente os nossos sentimentos, é o orgulho, é a vaidade. Ser soberbo não é físico. Eu não sou soberba porque eu gosto de pintar meu cabelo para ficar bonita. Não é. Aí é suntuoso. Por quê? Porque eu quero me aparentar diferente. Quero ser destaque, quero aparecer. Aí é um suntuoso. Porque o suntuoso vem falando mesmo da parte material. Aonde? O que é suntuoso? É o deslumbramento, né? É a vontade de crescer para ganhar dinheiro, para ter luxo, né? Para ter um castelo. Né? Então, essa aí é a diferença. E o suntuoso ali é o tamanho que ele diz, né? Que aquilo ali coloca para ele nessa versão. Ele verifica nessa versão. E quando ele percebe que Aniceto vai lá e toca uma campainha para eles entrarem, né? Bate na porta do cantinho para gente abrir a porta, né? Bater na porta do cantinho, a chavinha vai lá, vai abrir, né? Mas aí ele falou, como? Por que ele tocou a campainha? Por que ele chamou? Qual foi a intenção dele com isso? Se estamos no mundo espiritual, se a matéria não existe, né? Se a matéria é visual, ele na condição que ele tem, no processo evolutivo que ele já se encontra. Ele carece, né? Carece não, Aniceto. Aniceto. E aí, Aniceto já numa condição elevada, uma condição de um mentor, né? Ele poderia muito bem passar direto. Né? E aí ele fica, mas por que isso? Por que ele tocou essa campainha? Né? Aí o tempo faz ele refletir que é o quê? Né? Justamente o processo elevado de Aniceto que dá a ele a consciência que nós não temos ainda, mas vamos ter, com certeza, pouco a pouco, né? De que se ele faz isso, vou usar uma palavra mundana, né? Ele está sendo o quê?
né? Ele está querendo aparecer, né? Está querendo descartar o outro que está lá atrás, né? Se ele faz isso, ele está tomando uma atitude de passar inferiorizando os outros dois. E aí o que ele faz? Ele toca a campainha e espera ser atendido, porque ele sabe que André e Vicente não conseguiriam passar por aí. Eles ainda não estavam em momento, em propósito de avançar dessa forma. Aí a gente vê o grau de elevação, né, de um ser elevado, né, que respeitou, né? Olha onde a gente precisa ver, olha que ensinamento pra gente. Quantas vezes a gente está na fila do mercado e quer passar à frente porque eu só estou com uma coisa na mão, né? Então, quantas vezes você está dirigindo um carro e fala, não, a pessoa mole pra caramba, e você não corta ele porque ele é mole. Então, que comparação que a gente traz dessa forma, né? E aí, ele coloca, aprimora-te que o céu lhe ajudará. Né? Por que essa fala dele tão nítida assim? É nos dando mesmo um puxão de orelha. Nos dando um puxão de orelha porque precisamos sim desse aprimoramento. Não entramos naquela porta ali só para ficarmos ouvindo. Não passamos aqui na frente mais ainda só para falar. Preciso muito, né, desse entendimento, mas preciso muito das escolhas, das minhas ações. Então, espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalgia, né? De tratamento, guia, né? De tratamento. Porque ele colocou para eles como um professor. Ele parou, eles com certeza, né, eles vão pensar, eles vão refletir. Né? Claro que isso eu estou falando, mas ele não pensou isso, que não precisava pensar dessa forma. Né? Ele já sabia a ação que ele teria que tomar, o caminho dele já está definido. Né? Mas olha a importância disso, como ele se colocou com humildade, mas acima de tudo, com muita sabedoria. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Então, esse é o caminho de erguer-se, né? Da gente erguer no mundo espiritual. Porque a gente ainda não consegue aqui, como bem o senhor Zé colocou, a gente não consegue ainda se colocar no lugar do outro, a gente não consegue ainda fazer o bem sem saber a quem, né? A gente não consegue ainda doar sem saber para onde, para quê. Temos muitos irmãos que fazem isso aqui, que nem conhecem o cantinho, nem sabem, nem imaginam onde fica, mas atuam. Né? Então, a ação deles é uma ação sublime. Então, quando ele fala no círculo universal, não se pode servir a Deus e a Mamão. Justamente por essa, eu peguei justamente porque o capítulo bem combina com isso aqui, bem combina com esse estudo. Porque, de fato, aqui, as nossas escolhas se dividem. Do meu lado direito eu faço o bem, do meu lado esquerdo eu faço o mal. Né? Lá não existe isso. Lá não existe. A minha escolha do coração é uma, a minha escolha da paixão é outra. E lá, justamente, é nítido isso. Exatamente como nos diz no Evangelho. E aí, continuando, né, a porta se abriu, vou chegar aí,
A porta se abriu, quando ele entra e se admira com a beleza que lá tem, que é a colônia espiritual, montada de tal forma que ele não esperava ver depois daquele mundo todo. Mas era uma colônia enorme, com ruas verdejantes, né? Com irmãos, ele relata irmãos que passam por eles com uma visão bem, sem percebê-lo. Por quê? Porque eles tinham o objetivo dele. Para eles era comum a vida, a sequência de como agir. Então eles ali passavam. E aí eu comecei a pensar como seria, né, as colônias. Fui pesquisar sobre outras colônias de socorro, aí verifiquei que no Brasil temos 58 colônias espirituais aqui no Brasil. Aí pontuei umas, a colônia da regeneração, que são os recém-chegados, ficam cada uma lá, essa da regeneração fica lá no sul, né? Não, na Bahia. Ali são os recém-chegados que vão para lá para se recuperar. A colônia da redenção são os que ficam, que são mutilados, que precisam que afetam o perispírito. Tá? A colônia dos amigos da dor, né? Esses amigos da dor são colônias daqueles que recém-chegados e que precisam ser socorridos. Né? As colônias do amanhecer são de crianças, né? E a colônia das águas são daqueles que ficam lá na Amazônia, são aqueles que sofrem por problemas circulatórios. E aí eles precisam, bacana, serem recebidos. Quando ele entra, ele vê esse ambiente e aí ele é recebido por Alfredo: salve, mensageiros do bem. Porque aí ele diz, há muito tempo, não temos essa visão, há muito tempo não temos irmãos vindo do nosso lar, vindo lá para nos trazer notícias, para vir nos visitar. Né? Então Alfredo se surpreende com isso, e André, por outro lado, olha, né, os pomares do jardim, os servidores que circulam, o ambiente harmonioso. Então, isso tudo a gente vê que realmente é um socorro que a gente vai precisar eternamente. Né? Porque todo é um processo que a gente precisa ver. Os reflexos, né, tudo aquilo, quando ele fala o reflexo crepúsculo, é porque é aquele entardecer da noite. O capítulo é muito grande, o estudo o tempo é muito curto. Quando ele fala do crepúsculo, do ambiente crepuscular, sabe aquela tardezinha que o sol a noite está chegando e o sol está indo? É justamente aquela mansidão, né? Aquele equilíbrio ali, bailando por ali, né? Um reflexo dos estados mentais que também conduzem a isso, conduzem a esse ambiente tão sublime, né? A natureza maternal, justamente, porque são líderes, são mentores que trabalham incessantemente, sem ninguém dizer que está cansado, né? Todos trabalham, até mesmo porque o que nos cansa é o corpo físico. E aí, Alfredo convida-os para ir ao seu lar, né? E Alfredo é casado, tem como sua parceira a Ismael, que depois no próximo capítulo a gente vai saber bastante da realidade deles. Com a Fátima daqui a 15 dias. Isso, tia Fátima. Excelente capítulo. E aí eles vão buscando esse entendimento, vão conhecendo. Aí André, como muito curioso que reparou na decoração, reparou olhando todo o ambiente, e se depara com essa obra de arte, um quadro, uma obra de arte, e aí ele fica impressionado e ele diz: não, eu já vi, isso foi um pintor, Bonnet, que fez na França, tem na França, na entrada de um museu na França, tem esse quadro lá, foi ele que fez.
aí Alfredo vem explicando, né, a grandeza, a suntuosidade desse quadro, que esse quadro, aqui não ficou muito nítido, mas aquele que está ali, eu contei para mim, Luiz, que está abaixado ali, é São Diniz. São Diniz, ele foi um dos ladrões ao lado de Jesus, e Jesus, na hora do desencarne, tudo, Jesus diz que ele estará com ele daqui a pouco, entendeu? Aí e esse quadro foi pintado lá na parte espiritual. Aí Alfredo fala para ele, não, esse quadro foi pintado, o original foi pintado na colônia na França, tá? Porque justamente próximo aonde tem o Bonnet, lá, ele foi pintado na França, e esse daqui é a verdadeira pintura. Essa foi feita aqui, e aí ele diz: ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. Aí isso aí é exatamente, a gente passa o nosso processo mediúnico, né? Que a gente às vezes pensa que sabe, que a gente não sabe, que a gente precisa escutar, pensa que vê, e não somos nós que vemos, não estamos sendo levados, né? E a visão gloriosa do homem na luz do plano superior é o seguinte: diz a lenda, a história, a realidade, não sei bem explicar quanto é isso, que esse quadro, estou na frente, né? Esse quadro, São Diniz, ele foi... Dimas. É Dimas, mas é porque em francês eu acho que é Diniz, uma coisa assim, é Dimas, tá? Ele foi capturado, né? E ele abaixou, pegou o seu crânio e saiu andando com o seu crânio. Essa foi a sua última visão. E isso ficou muito gravado, de alguma forma. Isso aí eu não consegui, eu acreditei que isso foi a chegada dele no plano espiritual, né, que os Vingadores, porque ele era de fato um devoto de Jesus, criou essa expectativa, e outros que ali estão. E lá em cima, a história real é que lá em cima é a determinação de que a vida continua, aonde vem um anjo e socorre ele, né, e retira ele desse momento. Então, esses anjos, né, que socorreram, foi exatamente o que eles explicam, que é a nossa oportunidade de ser recebida na espiritualidade. Tá? E fica essa mensagem que a gente, tudo na gente tem seu momento. Obrigado, Luiz, obrigado pela oportunidade. Vamos agora para o nosso passo coletivo. Aquele momento onde conversamos com Miguel Arcanjo, expondo para ele nossas angústias, nossas dúvidas, nossos medos, nossas aflições, nossas doenças, enfim. Mas também agradecendo a esse amigo, a esse irmão, por tudo que ele nos proporciona. Que às vezes nem vimos, nem ficamos sabendo, e ele nos ajuda.
dos trabalhos do dia de hoje. Bom, pedir para todo mundo fechar os olhos, para todo mundo se conectar aqui nesse momento. E agora, não vou pedir, eu queria que todo mundo se juntasse a mim num agradecimento muito profundo, muito genuíno dessa oportunidade que é da gente estar aqui bem, com saúde, com as pessoas que a gente ama e tendo essa oportunidade de aprender com essas pessoas que disponibilizaram seu tempo com tanto carinho para nos ensinar. Muito obrigada, Jesus e a Miguel Arcanjo, por esse cantinho onde a gente se sente tão bem, tão amparado e tão querido. Que a gente possa continuar fazendo esse trabalho tão bonito, tão importante, tão necessário por muitos e muitos anos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Thalita.